Graça e paz, amados, amém? Já falou oi aí para quem está do seu lado? Não falou? Vê se tem alguém que você ainda não falou oi hoje ainda e fala que bom que você está aqui. Fala que bom que você está aqui, fala pro outro aí também. Que bom que você veio. Aleluia! Glória a Deus! Para você, guerreiro, guerreira, que sustentou até as 6 da manhã de sábado, louvado seja Deus pela sua vida. Eu fico feliz que você tenha vindo à vigília, mas quem ficou até as 6, recebeu mais. E quanto mais foi terminando, mais quente foi ficando. Glória a Deus. Foi um tempo muito bom mesmo. Eu orava ao Senhor e eu, quando o pastor pediu para eu estivesse pregando, eu queria falar sobre um assunto. Mas eu fui incomodada durante toda a semana no livro de Juízes. Eu não estava aqui domingo passado, que eu estava dengosa. Glória a Deus, ela se foi. Mas eu sei que o pastor que pregou domingo passado pregou em Juízes, sobre Sansão. E eu falei, Senhor, nós vamos repetir o texto assim mesmo? É isso mesmo? E o Senhor falou assim, eu tenho mais coisas para revelar ali. E muito bem falado, como o irmão Paulo falou ontem na vigília, toda vez que você lê um texto do Senhor, a cada dia que você lê novamente aquele texto, joias preciosas você vai descobrindo naquele texto, porque o Espírito Santo vai te mostrando mais, e mais, e mais, e mais. Então, você que estava domingo passado aqui, já sabe qual é o texto. Juízes? Nós vamos ler em Juízes 16 e 17. Juízes 16, 17, você já conhece bem a história, já vai adiantar dessa aqui o assunto. Acompanha aí quem está ao teu lado, fala assim, vamos acompanhar aqui junto comigo, pega uma carona aqui, se ele tiver sem Bíblia, se ela tiver sem Bíblia. Nós vamos ler junto aqui, para receber. E Juízes 16 e 17 diz assim, importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando a ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo, jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Amém. Você conhece a história, as crianças conhecem a história, não é difícil ter alguém que não conheça sobre essa história de Sansão. Mas às vezes passam despercebidos na mente da gente algo, assim, detalhes preciosos que a gente precisa ficar muito ligado. E o Senhor me lembrava, e você já sabe, que Sansão foi separado por Deus para que ele fosse o libertador, o protetor da nação de Israel. E aí o Senhor deu a ele tamanha força para isso. Toda a preocupação, toda a determinação do Senhor para a vida de Sansão, com toda aquela sua força, era para que ele protegesse a nação de Israel dos filisteus, que era uma turma terrível, braba, cruel, inescrupulosa, grande, forte, abominável, todo mundo tinha medo deles, e o Senhor separou. Se você perceber, de tempos em tempos na Bíblia, depois de um tempo que Israel foi assolado, o Senhor sempre levanta um homem para fazer a diferença em Israel. Até na vigília nós falávamos sobre isso. Homens que Deus levanta por amor e por misericórdia da nação de Israel. E aí eu queria que a gente pudesse olhar para a vida de Sansão em 3 fases da vida dele. A primeira fase é Sansão cabeludo. A segunda fase é Sansão careca. E a terceira é Sansão nem tão cabeludo assim. E aí quando você começa a observar, analisar, você começa
a perceber da seguinte forma. Quando a gente fala que o cara era forte, a gente tem uma tendência em pensar na turma que é maromba, né? Você fala, fulano é forte. Ou você pensa que ele é gordo, ou você pensa que ele é musculoso, né? Um cara forte. Normalmente a nossa mente pensa assim. Mas pelo que a Bíblia fala, Sansão fisicamente deveria ser um cara muito comum, com um porte físico muito comum. Porque as pessoas desejavam saber qual era a sua força. Então se você vê um cara musculoso, você pensa assim, esse cara malha pra caramba, esse cara é forte pra caramba, né não? Mas quando você vê um cara com uma estatura simples, né? Um porte físico simples, você já começa a falar, mas da onde sai a força desse cara? E aí a Bíblia começa a mostrar que Sansão era um cara que com a sua força, ele rasgou um leão, ele detonou 30 homens que estavam tirando onda com a cara dele, ele detonou a plantação toda de Israel, quando ele botou fogo na cauda das raposas lá, juntou todas, elas saíram correndo pela plantação e queimou tudo, acabou com a plantação. Ele arrancou a porta da cidade, e a porta da cidade não era essa portinha fina aí, o negócio era largo, era pesado, ele arrancou, e a Bíblia ainda diz que com uma queixada de jumento, que é a cabeça do jumento, ele matou 1000 homens. Aí tu imagina assim, tu olha para Daniel e fica descobrindo, Daniel daqui, tá? Daniel da Bíblia não. Olha para Daniel, olha para Júnior, né? Criador ali. Olha para quem mais? Né? Adriano e tal, e você se pergunta assim, como é que ele conseguiu arrancar a porta da cidade, detonar com 1000 homens de uma vez? Por causa da sua força. Enquanto ele estava cabeludo, você vai percebendo que todas essas coisas ele fazia. E quanto mais ele fazia essas coisas, mais popular ele ia ficando. A mulherada ficava doida. Você sabe que quando tem uma turma, a gente costuma falar, a gente costuma brincar, mas é verdade, tem uma turma que se destaca em alguma coisa, a mulherada logo se avoluma, né? Às vezes o cara, vou ser sincero, o cara nem é tão bonito assim, o bichinho é feio, tá de farda, tem uma mulherada que fica doida. Então tem coisas que às vezes o cara faz, nem é tão bonito. Tem uma turma de cantor aí mundano, um negócio brabo, horroroso, nem canta bem, mas porque é cantor, a mulherada fica doida. E aí tu imagina Sansão fazendo tudo aquilo. A mulherada fazia fila para Sansão. Sansão podia escolher assim, segunda, terça, quarta, quinta. O pessoal tinha que pegar número para ele. E ele, cabeludo, se tornou um devasso. Pegava todo mundo. Se tornou o maior pegador. Sansão, cabeludo, ele recebeu o poder para usar para uma coisa, mas estava usando para outra. Eu queria que você pensasse que coisas Deus tem dado a você, que você deveria estar usando para a obra do Senhor e você não está usando. Aí a gente faz um perfil básico de Sansão que eu acho que ele não gostaria de colocar no Facebook dele. Porque o pessoal, todo mundo enfeita Facebook, né? Ninguém quer falar de coisa feia, só quer falar de coisa bonita, mostrar seu lado bonito. E uma das coisas que a gente percebe no perfil de Sansão é que Sansão tinha um temperamento descontrolado. Como ele tinha muita força, se achava o cara, ninguém ia birrar com ele se irritava com qualquer coisa, ele era nervosinho. Falou qualquer coisa, ele já partia para cima. Era um cara, presta bastante atenção, que não sabia perder. O que é não saber perder, Gilce? É muitas vezes você admitir que você não sabe tudo. É você achar que você é o dono da razão. Que você tem todas as respostas. Às vezes, mães, isso acontece com as mães. Às vezes porque você é mais velha, você acha que você sabe o que é melhor para o seu filho. Entenda bem. É o Espírito Santo quem vai lhe direcionar a fazer isso, não é você. Porque se você fizer isso pelo seu próprio entendimento, o futuro do teu filho está enrolado. Quer ver outra coisa? Os maridos também. Às vezes os caras, a Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa. E aí, às vezes, o cara não quer, às vezes a esposa tem muito mais habilidade com os recursos da casa, com a administração do dinheiro que entra, mas o cara, porque ele acha que ele é o cabeça da casa, ele não quer ceder essa habilidade que a mulher tem
para poder administrar o dinheiro da família. E não tem vergonha nenhuma nisso, gente. Não há desmérito nenhum nisso. Eu conheço vários pastores, nós temos vários pastores amigos, que quem cuida das finanças da casa é a esposa. Por quê? Porque ele reconheceu que ele não sabe tudo e que ela tem uma habilidade melhor que a dele para isso. E a esposa que dá mesada pro cara, ó, toma esse dinheirinho aqui que dá pra tu usar durante esse mês. E não tem problema nenhum nisso. Não há problema nenhum nisso. Assim como a mulherada deu a louca aí de ficar achando de que ela tem que ter os mesmos direitos iguais, que tem que ser assim, que tem que ser assado e tal, às vezes os homens também vão ao outro extremo. Você tem que entender que você não sabe tudo. E quando você admite em casa, né, principalmente os casados, que você não sabe, que você estava errado, que então vamos fazer diferente, quando você admite, você perde para vencer. Deu para entender? Você perde para vencer. Outra coisa do perfil de Sansão era que ele, quando ele era cabeludo, ele governou a nação por 20 anos e não conseguiu governar a si mesmo. Ele governou uma nação, mas ele não conseguia governar seus próprios sentimentos, as suas próprias vontades. Pessoas, a gente conhece muitas pessoas que administram, mas não são administráveis. Pessoas que lideram, mas não são péssimos liderados. Não aceita. Gente que dá ordem, mas não aceita a ordem. E você tem que entender uma coisa. Aquele que não sabe aceitar a ordem, aquele que não sabe ser liderado, vai ser um péssimo líder. Vocês estão entendendo? Vai ser um péssimo chefe. Vai ser um péssimo pastor. Porque tudo tem um processo. E aí nós temos algumas pessoas com um espírito incontrolável, indomável. Ela administra, mas ela não aceita que isso aconteça com ela mesma. E essa era uma das características de Sansão também. E você sabe o que acontece com essas pessoas? Que acham que eu sei, ninguém me manda. É aquelas pessoas que vão se tornando, como é que a gente costuma dizer, pastor? Que não são ensináveis, né? Elas não se permitem ser ensináveis. E aí elas não desenvolvem. Elas vão ficando pessoas chatas. Porque elas sempre acham que o louvor poderia ter sido melhor. Os meninos poderiam ter tocado melhor. Que o culto poderia ter direcionado melhor. Que aquela pregação, repetiu a pregação. De novo, tá falando o mesmo texto. Ela tá sempre reclamando de alguma coisa. Teve uma ocasião na escola de adoração, quando a gente ainda estava aqui no salão, que eu fiz uma dinâmica na escola de adoração, pedindo pro pessoal mudar de lugar. A ideia da dinâmica era para mostrar que às vezes as mudanças nos incomodam um pouquinho. E eu só pedi para mudar uma vez. Rafaela ontem fez uma dinâmica no culto jovem que a gente mudou várias vezes de lugar. E eu percebi que uma irmã tinha ficado chateadinha, tinha ficado com a cara diferente. Falei, uai. Quando chegou no domingo à noite, no culto à noite era de manhã, terminou o culto, eu fui perguntar, meu bem, tá tudo bem, aquele meu jeito, né? Tá. Ela falou assim, não, tá tudo bem. Aí eu, né, insisti, mas você não tá com a cara boa. Não, é o seguinte, eu quero que você entenda que eu não sou criança, que eu não tenho que ficar sendo mandada para mudar de lugar. Na hora eu confesso que eu levei um choque. Quem você pensa que você é para falar desse jeito comigo? E a pessoa era grande, gente, e eu grande desse jeito. Na hora eu levei um choque, eu pensei, meu Deus, o que eu fiz de tão absurdo para essa pessoa? Mas aí depois eu conversei com ela, tudo numa boa. Mas você sabe o que acontece com esse tipo de gente? Esse tipo de gente, ele vai ficando incomodado com qualquer coisa. E aí começa a achar que essa igreja já não tá boa. Essa igreja não é legal. Esse pessoal é chato demais, esse pastor é mole demais, esse pastor é isso, o líder daquilo. Começa só a ver defeito. O sangue de Jesus tem poder. A gente precisa entender que a igreja é um hospital. Quando você vai no hospital, você vai encontrar gente doente. Quem é doutor aqui é Jesus. Amém? Aqui nós somos gente doente sendo tratado pelo Senhor. Amém? Então, quando você olhar para as pessoas, são pessoas que vão ter limitações, são pessoas que vão ter falhas, são pessoas que vão ter erros, mas nós estamos no lugar certo, porque é aqui que Deus cura. Aleluia! E as pessoas vão ficando chatas. E olha, eu quero que você observe uma coisa. Se alguém começar a dizer que tu está ficando chato, tu começa a preparar, observar o teu comportamento. Porque talvez seja verdade mesmo. Talvez tenha alguma coisa que você precisa mudar nesse quesito e que você tem que despertar. Porque você, senhor, senhora, não é o senhor, senhora da razão.
Você precisa entender que você tem limitações também. E aí o Sansão cabeludo tinha esse perfil. O cara fortão, a mulherada dando em cima, mas com todas essas características. E aí tem a fase do Sansão careca. Aquele que vencia os filisteus, os cabras grandes, gigantescos, fortes, caiu diante de uma mulher, sexo frágil. Diante de uma moça, a quem eles nem faziam contagem delas, quando falavam de contagem na Bíblia, nem contavam as mulheres. Caiu diante daquilo que ele achou que podia dar conta. A gente vive lidando com um monte de coisa no dia a dia, achando que a gente pode dar conta. E é aí que a gente cai. A gente está cansado de dizer que o diabo, quando ele quer se apresentar para você e quer te sovar, como é que o pessoal fala? Para segurar bicho. Sovar bicho, né? Cevar, gente! Cevar bicho! Quando você quer cevar um bicho, né? Um animal, né? Uma presa, ele não vai ele não vai oferecer algo que o animal não goste. Ele vai oferecer algo que é legal, que não parece ser perigoso, que não parece que pode te fazer tropeçar. É dessa forma. E aí o cara estava tão preocupado em detonar com a turma grande e forte, caiu aos pés de uma doçura. Eu acredito que Dalila ela é linda. Eu acredito que ela deveria ser uma mulher muito bonita. Eu não acho. E aí é minha teoria de Gilcimara, que ele não ia ser bobo de ter tanta mulher para escolher uma feuzura. Até porque não era com a orientação do Espírito de Deus, era com o dedo dele. Eu acho que ele escolheu com o dedo dele uma mulher linda, doce, cheirosa, né? E foi exatamente com quem ele achou que ele podia dar conta que ele caiu. O que acontece nessa história toda? Dalila, ela não chegou de uma vez e arrancou o segredo dele. Dalila foi cansando Sansão. Aliás, isso é eu não sei, é uma ferramenta. Eu ia dizer que era um atributo não é bom não. É uma ferramenta feminina que a mulher sabe cansar o homem. O mesmo assunto. Tem gente que nem casou, tá balançando a cabeça. O mesmo assunto. E ela ficou, e com toda aquela história que você já sabe, do jogo de lamentações que ela fez com ele ali, foi aí que ele cedeu. Ele se cansou de todas as investidas. Ah, meu Deus, toda vez. E ele cedeu. O diabo faz assim com a gente também. O diabo está sempre investindo na vida da gente, de uma forma ou de outra. E ele normalmente investe no nosso ponto frágil. E sempre, até você ceder. Olha para o que tem acontecido ao redor da tua vida, das coisas que cercam a você, das coisas que são tentações para você. E tentação não é só no lado sexual. Tentação é de um dinheiro, de uma mentira, de um comportamento que não deveria ser feito. Percebe quantas vezes Satanás tem te colocado em situações para que você ceda. Sansão cedeu, botou a cabecinha lá no colo dele. Gente, eu amo um cafuné, né? Eu amo cafuné. Meu pai não era muito bom em fazer cafuné na gente que era filho, não. Ele tinha a mão pesada. Aí eu ensino o Cleiver assim a fazer um cafuné. Porque o cafuné, ele me relaxa. E quando a Bíblia fala que ele deitou no colo de Danila lá, eu fiquei imaginando que sono gostoso. Que sono gostoso que ele não tirou. Por que eu tô falando desse sono gostoso? Porque a turma entrou lá, a turma cortou o cabelo dele e o cara não sentiu nada. Ele estava completamente relaxado. Apagou lá no colo daquela mulher. E aí o que acontece? Quando eles cortam o cabelo de Sansão, ela grita: Sansão, os filisteus vieram para atacar! E ele levanta, estilo Hulk, né, Superman, para acabar com todo mundo. Só que ele já não tinha mais força. Já não tinha mais o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tinha se afastado dele.
Hoje em dia, tem muita gente achando que ainda tem a unção que tinha antes. Continua posando como se tivesse a mesma unção, mas já está morto espiritualmente. E aí eu me lembrei, e até fui pesquisar, alguém uma vez tinha me falado que as estrelas, muitos brilhos de estrelas que a gente vê, na verdade foram estrelas que existiram e não existem mais, mas por causa dos gases, as moléculas que se fazem lá, elas ainda continuam reluzindo durante um tempo. E aí eu me lembrei que eu ouvi alguém também dizer que o cabelo e a unha, quando a pessoa morre, ele continua crescendo durante um tempo. E aí eu até me lembrei de uma cena que eu vi, tirarem os cabelos, eu achei que o homem estava cabeludo demais mesmo, quando morreu não estava com aquele cabelo todo, mas enfim. Durante um tempo, o organismo ainda vai encontrando ali algum recurso natural, porque as células continuam vivas durante um tempo. E muitas vezes, muitos de nós continuamos andando como se tivéssemos a mesma unção, mas já estamos mortos espiritualmente. Ficamos posando, somos crentes, não faltamos culto, não faltamos célula. Às vezes você é até líder de célula. Às vezes você é ministro de louvor. Às vezes você é pastor, você é pregador, você está todo, né? Tal, mas a verdade é que o Espírito Santo, o Senhor já sabe que Ele já se apartou de você faz um tempo. Tu ainda está caminhando na fama que tu fez um tempo passado. E, amados, eu quero dizer uma coisa para você. Que você perca seus bens. Que você perca até sua saúde. Que você perca até seu ministério. Mas não perca o Espírito de Deus. Não perca o Espírito de Deus. Porque se você perder o Espírito de Deus, você perde todo o resto. Se você perder o Espírito de Deus, você perde a sua família. Se você perder o Espírito de Deus, você perde a sua paz, a sua alegria. Então que perca os negócios. Que perca a empresa. Que perca, às vezes até um namorado, uma praga. Mas não perca o Espírito de Deus. Diz para o teu irmão, nunca perca o Espírito de Deus. Nunca perca o Espírito de Deus. Não deixe que o Espírito de Deus se afaste de você. A pessoa mais infeliz não é aquela que não conseguiu se formar no colégio. A pessoa mais infeliz não é aquela que não conseguiu constituir família. Não é aquela que não casou, que não é mãe, entendeu? Que não conseguiu ter a sua própria empresa. Ou trabalhar naquilo que se formou. A pessoa mais infeliz que existe nesse mundo é a pessoa que um dia foi cheia do Espírito de Deus e hoje se encontra vazia. Eu queria que você pensasse. A que distância o Espírito de Deus está sobre a sua vida? Em que fase será que você se assemelha à vida de Sansão? E aí eu quero dizer uma outra coisa também para os maridos. Estou pegando o pé de vocês hoje, né? Receba, é de Deus. Uma coisa que costuma acontecer muito é que existem algumas mulheres duronas, mas a maioria das mulheres, quando ela está com um problema e alguém pergunta, ela tem uma tendência a pedir ajuda para resolver o problema no casamento. Se você pergunta, às vezes ela segura para não falar, mas se você pergunta, ela fala, olha, não está legal, não está bom. Mas se você pergunta para o marido, tudo ótimo. Está tudo bem. Gente, são inúmeros os casos. São inúmeros os casos. Se você está me ouvindo falar, não fique pensando que eu estou pensando em você. Eu estou falando de casais de uma forma em geral. Tem suas exceções? Tem. Mas na maioria dos casos, a casa está uma bagunça no relacionamento. Estão brigando, estão discutindo. Não entra em acordo em nada. Mas se você perguntar para a esposa, ela vai dizer, ele não concorda comigo, ele não me escuta, ele não me ouve. E se você pergunta para o cara, vai estar tudo ótimo. Se o líder de célula pergunta, e aí, pastor, como é que tá? Tá, beleza. Se o pastor pergunta para ele, ei, meu filho, como é que tá o casamento? Como é que estão as coisas? Ótimo! Tá tudo bem! Acorda, meu filho, as coisas já não estão bem não, cara. Quando Sansão levantou, já estava sem a força, já estava sem o Espírito de Deus. Você está entendendo que não dá para viver atrás de um rastro, de um facho de luz que você teve um dia? Um dia, de repente, tu foi reconhecido como o marido.
Mas hoje as coisas já não estão do mesmo jeito que estavam antes. Peça ajuda. É claro, você não vai falar com qualquer um. Você vai falar com seu líder de célula, você vai falar com seu pastor. Peça ajuda. Peça ajuda para que você não morra espiritualmente. Às vezes são famílias lindas, um casal lindo. Todo mundo fala, nossa, falando lindo. E às vezes é só um facho de luz. Porque o Espírito de Deus já não está mais ali trabalhando naquele casamento faz tempo. E aí eu quero que você entenda, e eu quero, se você puder anotar, que você até anote, que nós precisamos vencer as Dalilas que se levantam ao nosso redor. E aí, normalmente quando você fala isso, todo mundo que a gente escuta falar tem a tendência de falar de atração sexual, ou de um homem que se levanta como Dalila, ou de uma mulher que se levanta para poder fazer o outro cair. Mas existem Dalilas espirituais que muitas vezes passam desapercebido por nós. A primeira Dalila é a decepção. A primeira são várias, eu só vou falar algumas aqui. A primeira Dalila é a decepção. Ah, tentei o concurso, não passei e desisti. Ah, tive um relacionamento com um cara crente, o cara do jeitinho que a Bíblia fala, não deu certo, então vou tentar outro lá fora. Eu não posso nem dizer que foi um namoro. Tinha um camarada que nem morava na minha cidade de Teresópolis, ele morava na cidade do Rio. E ele ia sempre pra nossa igreja, estava sempre lá, e ele tocava, cantava, e eu pedia a Deus que Deus me desse um rapaz que cantasse, que tocasse e tal. E esse cara várias vezes insistiu, eu me fazia de durona, aquela coisa toda e tal. E aí o dia que ele insistiu pra gente poder namorar, que eu cedi, vida. Na semana seguinte o cara já estava com outra. Eu cedi, quer deixar bem claro, eu aceitei namorar. Esse que é o negócio. Na semana seguinte ele já estava com outra. Eu fiquei com uma raiva de mim. Mas tem gente que fica tão decepcionada, porque o cara era crente, que acha que todo mundo vai ser igual. Ah, porque daquele relacionamento deu certo, nenhum mais vai prestar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A decepção, ela vai matando a gente. Se você ceder a uma circunstância, porque você teve uma decepção, você não volta mais na igreja. Você não fala mais com o Senhor. Quer ver uma outra coisa que é uma Dalila na vida da gente? A incredulidade. É o será que? Será que eu vou me formar? Será que eu vou conseguir aquele emprego? Será que eu vou conseguir montar a minha empresa? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter filho? Será? Eu ouvi uma frase linda essa semana do pastor Vinícius Zulato. Ele disse que a incredulidade é a interrogação que o diabo coloca aonde Deus tinha posto um ponto final. A incredulidade é a interrogação que o diabo coloca aonde Deus já tinha posto um ponto final. Deus virou para você e falou assim: Gil, tu é uma bênção. Aí o diabo vai lá, e ele colocou o ponto final, aí o diabo vai lá e coloca assim: Gil, tu é uma bênção? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Geise, você vai avançar e conquistar para a glória do Senhor Jesus. Aí o diabo vai lá e coloca uma interrogação: Geise, você vai avançar e conquistar para a glória do Senhor Jesus? A incredulidade mata a nossa fé. A incredulidade tira a nossa força. Outra coisa que tira a nossa força é o prejuízo. Eu aprendi uma coisa com meu pai. Desde criança eu ouvi o meu pai dizer assim: eu posso ficar no prejuízo, mas eu não falto com a minha palavra. Se eu disse que eu ia fazer desse jeito, mesmo que o cara tenha pisado na bola comigo, eu vou assumir o prejuízo. E, cara, eu sinceramente, pessoalmente, eu não conheço nenhum homem íntegro como meu pai foi, que tivesse tomado tanto prejuízo que nem ele. E não é porque ele era bobo, não. Eu, durante um tempo, achei que fosse isso. Mas é porque ele fazia parte dele. Ele podia ajudar, ele ajudava. O problema é que as pessoas é que se aproveitavam disso. E ele ficava no prejuízo mesmo. Eu vi várias circunstâncias que meu pai abriu mão. Não vou criar problema. Deixa quieto. E a gente tem uma tendência de assim: o primeiro prejuízo você tolera, o segundo você tolera, o terceiro você tolera, o quarto, aí, ué, Jesus, como assim?
Eu estou no quarto prejuízo. Aí já vem aquela pergunta, para que eu estou dando dízimo? Tua palavra diz que tu és fiel, que tu é isso, que tu é aquilo, que tu é aquilo outro, que tu supre. Deus supre sim, você que não está olhando direito. E aí você deixa que os prejuízos que às vezes vêm até você, tirem a sua paz, tirem a sua confiança de que Deus é fiel para restituir aquilo que o diabo tem tentado roubar de você. Você está entendendo? Deus é fiel para restituir aquilo que o diabo tem tentado tirar de você. Deus é fiel. A gente que pisa na bola, mas Deus é fiel. Outra Dalila na vida da gente é a doença. Gente, quem luta com enfermidade sabe o quanto é difícil você, seu coração, sua mente querer fazer uma coisa, mas o seu corpo não responder. E aí tem pessoas que às vezes se entregam e abrem mão do Senhor Jesus. O Senhor não me curou, então não quero mais saber dele. E aí você cai. Outra Dalila. E eu vou parar por aqui, que é muita Dalila. Mas uma das Dalilas que vão acontecendo é a história da idade está chegando. Aos 18 anos, o moço, a moça, fala, nós vamos conquistar o mundo. Eu lembro quando eu era mais nova, eu tinha um sonho de completar 18 anos para ter meu próprio apartamento. Não tem nem hoje. Já tive, Deus já me deu, já devolvi na hora certa. Eu tenho certeza que Ele vai me preparar, eu estou tranquila porque eu descanso nele, Ele que me sustenta. Mas eu tinha esse sonho, 18 anos, você é dona da minha vida, não vou ter mais que obedecer minha mãe. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou arrumar a casa do meu jeito, meu sonho. E aí, quando os rapazes também, isso acontece com os rapazes também, 18 anos, tem meu carro, aquela história toda. E aí, quando chega aos 28 anos, já começa aquela história, Jesus, cadê? Cadê o carro? Cadê a casa? Cadê o marido? Cadê a esposa? Quando chega nos 38 anos, fala, chega, Jesus, eu vou procurar lá fora, porque aqui dentro não deu certo. E aí que cai. A idade vai chegando para todo mundo, só que a idade não nos impede de viver os sonhos de Deus. Moisés, quando Deus falou que ele estava no ponto, Moisés tinha 80 anos. Quando Deus falou assim, agora nós vamos poder trabalhar legal, nós dois juntos. Ele estava com 80 anos. Então, lindos e lindas, você já pode ter casado, ter filho, e aí tem neto, aí você fala, agora quero só minha aposentadoria e vou me regalar. Deus tem coisa para fazer na tua vida. Não importa a idade que você tem. Enquanto tu tá vivo, Deus tem coisas para fazer na vida de você, na sua vida. Se tu não tivesse vivo, é porque já tinha cumprido tudo. Não cumpriu? Então entenda que não importa. Eu acho maravilhoso. Eu tiro o chapéu para Luísa. Luísa tá na faculdade dela lá, mandando ver. É ou não é verdade? Pois é, vai ser vovó agora. E tá na faculdade. Esses dias eu vi, você deve ter visto também no repórter, uma senhora de 80 anos que terminou a faculdade de advocacia. Ninguém viu falar sobre isso? Aí você viu, né? 80 anos, gente! Você pensa, o que essa pessoa vai caçar na faculdade? Deixa essa mulher quieta aí, né? Deixa cuidar da vida dela. E foi uma festa na formatura, ela se tornou o centro das atenções, porque os alunos vibravam com a colação de grau dela. Aí você aí, bobo, não vou voltar a estudar não, porque agora tenho os filhos, agora tenho emprego, não vou fazer mais isso não. Presta bastante atenção. Quando você achar que a idade é um problema, você impede que o Senhor realize os propósitos dele na sua vida, porque para Deus ele não está preocupado com a sua idade, ele está preocupado com a disponibilidade do teu coração. O quanto você anseia servi-lo, o quanto você anseia estar à disposição dele. A última Dalila tem a ver com a sexualidade descontrolada e o pecado. E a sexualidade descontrolada não é só para solteiro, não. Já tem muito casada, que tem já a sua esposa para namorar, mas não está insatisfeito, acham que a quantidade não está boa, e aí vai para a internet, e aí ou não tem uma criança aqui, com tudo adulto, ou se masturba, ou vai tentar ter caso com alguém pela internet. Não tem controle sobre si mesmo. Não coloca as suas necessidades
biológicas diante do Espírito de Deus, para que Ele possa te governar. Ou então eu estou tanto tempo sem namorado que eu tenho que dar um jeito por mim mesmo. O pecado é a âncora da alma. Você pode perceber, alguém está correndo da igreja, pode crer que caiu em pecado de uma forma ou de outra. Quando alguém começa a evitar ir no culto, começa a arranjar uma desculpa para ir na célula, começa a correr do discipulador, pode crer que ele caiu em pecado de uma forma ou de outra. Às vezes nem foi sexual, mas o pecado é a âncora da alma. O pecado é a Dalila que a gente tem que estar de pé todo dia. A gente não pode ceder, gente. A gente não pode ceder, é só hoje, a gente não pode ceder. A gente tem que literalmente fugir, tem que correr, porque aquilo que parece que você dá conta, você pode não dar. E por último, eu quero que você pense, para a gente terminar, que o Sansão, já não mais careca, mas também não tão cabeludo assim, apesar dele ter sido levado como cego, escravo, né? Foi preso. E é o que acontece com a gente quando a gente cede. A gente fica fraco, a gente fica cego, a gente vai levado cativo, preso. Mas existe um mas. O mas da misericórdia do Senhor. E no capítulo, acho que é o 16, se não me engano, é o capítulo 16, versículo 22, algo extraordinário começa a acontecer com Sansão. O cabelo começa a voltar a crescer. O mais da misericórdia do Senhor, o cabelo começa a voltar a crescer. E você vai dizer assim, isso é comum, isso é normal. Você sabia que o cabelo ele cresce, em média, 1 centímetro por mês? Tem alguns que crescem mais, o meu mesmo cresce mais, um bocado. Mas normalmente é 1 centímetro por mês. Então eu quero que você imagine aquela cabeça careca, que de repente, aquele cabelo começa a voltar a crescer. E quando aquele cabelo começa a voltar a crescer, a gente pode aprender que o Senhor está nos fortalecendo novamente. Não importa se você já caiu. O que você precisa entender é que você precisa se fortalecer no Senhor. Esse é o lugar. Nós estamos aqui porque nós estamos buscando fortalecimento. Nós estamos aqui porque nós sabemos que nós sozinhos não somos nada e não conseguimos resistir a nada. O Clever ele tem falado muito isso, ele falou, eu tenho orado ao Senhor para curar a minha voz de forma que eu fale melhor do que eu falava antes. Que ela fique melhor do que era antes de ficar ruim. E eu quero dizer para você que apesar de você ter caído em uma situação ou outra, quando você se levantar, que você possa se fortalecer no Senhor a ponto de você ficar mais forte do que você era antes. Mais forte do que você era antes. Não importa. Caiu, se agarra no Senhor, fortalece, Deus. E por que o cabelo de Sansão cresceu? O cabelo de Sansão cresceu porque ele buscou. Ele, naquele tempo que ele ficou preso ali, ele reconheceu, você pensa comigo, ele ficou preso e a vista foi furada, ele ficou cego. E um dos problemas de Sansão era justamente a vista, porque Sansão não podia ver um rabo de saia. Ele ficava doido. E ele perdeu a visão. E quando o cabelo começa a voltar a crescer, o cabelo volta, mas a visão não. Porque o cabelo tinha a ver com o chamado dele, com aquilo que Deus tinha preparado para ele, determinado para a vida dele. Mas a vista, a visão, era aquilo que estava impedindo dele alcançar o propósito de Deus para a vida dele. Então tem coisas na sua vida que Deus não vai devolver. E glória a Deus por isso. Que é para tu não pecar de novo, para eu e você não pecarmos de novo. Tem coisas que ele não vai devolver. Mas quando ele ficou cego, no tempo que ele ficou preso lá, ainda servindo de chacota para a turma, foi um tempo que ele não teve distrações visuais. E ele pôde ficar olhando para dentro e perceber a besteira que ele tinha feito. Se lembrar para que o Senhor o havia chamado. E naquela atitude,
que ele foi preso, reconheceu diante do Senhor. Eu acredito que de vez em quando a gente deveria ser preso não pelos inimigos, mas dado uma chegada para lá pelo próprio Deus. Deus de vez em quando faz isso comigo. Ele fala, opa, peraí, tu tá achando que tu é a rainha da cocada, que tu consegue fazer tudo sozinho? Fica aí. Fica aí, eu quero que você entenda sempre que você depende de mim, que você precisa de mim. Eu vi o pastor Danduque, um pastor abençoadíssimo, dizendo que vira e mexe, o Senhor manda ele se refugiar e ficar num canto calado e quieto. Um cara extremamente famoso, uma bênção de pregador. E o Senhor manda ele se refugiar, porque é o tempo que você para ouvir só a voz do Senhor. E por último eu quero dizer para você. Que você não pode parar de insistir e de clamar ao Senhor. Sansão clamou ao Senhor, Senhor, mais uma vez, só mais uma vez, devolve a minha força. Só mais uma vez, devolve a minha força. Quando ele clama ao Senhor, ele aprende que ele precisa depender. E ele cego, ele pede um menininho, sei lá, não sei se um menino tamanho de Pedrinho, talvez, aquele cara que era super forte, pede um menininho para guiá-lo até as colunas do templo. E ele pede, Senhor, mais uma vez, me dá força. E com o gesto que ele fez entre as colunas, ele conseguiu detonar com mais filisteus do que em toda a sua vida. Em 1 minuto de renovo do Espírito Santo, de presença do Espírito Santo, você consegue atingir e alcançar muito mais do que você tem tentado, ralado pelas suas próprias forças durante toda a sua vida. Gilce, e até quando eu vou ficar clamando? Até o Senhor responder. Até você ficar rouco, até você ficar sem voz, porque Ele responde. Deus sempre responde. A gente é que está sempre apressado. E 2 alpinistas que escalavam o Monte Everest, eles foram a primeira vez, se programaram para escalar, subiram, mas não conseguiram terminar a caminhada. Eles não conseguiram chegar no pico do Monte Everest. E aí eles foram a segunda vez, se prepararam, no ano seguinte se prepararam e foram a segunda vez. E aí não conseguiram de novo. E aí quando eles desceram e tal, os repórteres, né, foram para cima deles e tal. E aí, como é que vocês estão se sentindo? Não, olha, nós não conseguimos dessa vez novamente, mas ano que vem a gente volta e a gente sobe de novo e a gente vai chegar lá. E o repórter, de uma forma irônica, virou para ele e falou assim, e o que te faz acreditar que se vocês já tentaram 2 vezes, o que te faz acreditar que agora vocês vão conseguir? Que dessa terceira vez vocês vão conseguir? E aí tinha no fundo assim um painel enorme do Monte Everest e ele coloca a mão e fala assim, o Monte Everest parou de crescer, mas eu não. O pecado, o diabo não tem mais para onde correr, ele é derrotado. O Senhor já determinou a sua morte. O Senhor já determinou a sua eternidade no inferno. Mas você ainda tem a graça, ainda tem o Espírito Santo, ainda há a chance de mudar o momento que você está vivendo hoje, em nome de Jesus. Então quando o diabo tentar intimidar você e falar assim, você já tentou tantas vezes, mas você não consegue nunca se resolver, você fala, meu Deus, não deixou de crescer. O Espírito Santo continua habitando, continua trabalhando e eu vou continuar clamando. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí onde você está e eu quero que por 1 minuto você seja sincero com você mesmo. E pense nas coisas, nas Dalilas que têm se levantado na tua vida. As Dalilas que acham que o casamento já não tem mais como dar certo. As Dalilas que acham que faliu, não tem mais jeito. Seu coração, você que ainda não casou, você que ainda não teve filho, você que fez tantos planos, não conseguiu atingir nada daquilo. Fecha seus olhos, deixa nada te atrapalhar nessa hora, em nome de Jesus. E peça ao Senhor, Senhor, mais uma vez.
Me dá força para vencer. Desculpa eu ficar achando que eu sei de tudo, que eu vou dar conta, que eu não vou cair naquele buraco, que ninguém vai me derrubar. Desculpa, Senhor, porque muitas vezes eu esqueci que a força que me leva a viver vem de Ti. Mais uma vez, Senhor, traz de volta a força do Teu Espírito Santo, para que eu possa cumprir o Teu propósito na minha vida. Sansão, no fim da vida, conseguiu cumprir com excelência o propósito que Deus tinha determinado para ele, porque ele reconheceu que ele precisava, que ele tinha que dar crédito ao Senhor, que foi para isso que ele foi chamado, foi para isso que ele foi forjado, separado, nazireu. Você também foi escolhido pelo Senhor. Você também foi escolhida pelo Senhor. Não pense você, porque as pessoas não conseguem perceber um poder extraordinário em você, que você não tem chamado. Todos nós temos um chamado. E Deus quer te dar a força do Espírito Santo para que você alcance o seu chamado. Se você recebeu isso no seu coração, faz que nem o irmão aqui, vem cá para frente. E nós vamos orar. Orar especificamente pelas Dalilas que você sabe que você precisa vencer. Que a força do Espírito Santo volte de maneira tal que você possa cumprir o propósito que Ele determinou para você. Ele determinou um propósito para você, para a sua vida. E Ele quer cumprir. Ele quer realizar. Ele quer realizar, ainda não acabou, eu sei. Pisei na bola, falei que não deveria, fiz que não deveria, me compactuei com gente que eu não deveria. Mas o Espírito de Deus, escuta-me outra vez. Fala comigo de novo, Deus. Fala comigo de novo. Age através de mim, Senhor. Age através de mim, Senhor. Eu sei que eu não mereço, eu fiz tudo errado, mas eu entendi, agora eu entendi. Eu sei que eu fiz tudo errado, mas agora eu entendi. Para que tu tinha me dado aquelas habilidades? Eu entendi para que tu tinha me dado aqueles dons. Eu entendi porque tu me fizeste nascer naquela família. Agora eu entendi. Agora eu quero fazer do jeito certo, Deus. Agora eu vou fazer do jeito certo. Mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, devolve a força do Teu Espírito em mim. Devolve a força do Teu Espírito em mim, Senhor. Senhor, como Sansão clamou a Ti, Senhor, nós teremos que clamar. Mais uma vez, Senhor. Vem sobre nós e enche-nos, Deus, com Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, toda a interrogação que foi colocada no nosso coração, na nossa mente, toda dúvida, toda interrogação que foi lançada, que foi plantada pelo diabo na nossa mente, acerca da nossa vida, do nosso futuro, da nossa família, do chamado, aquilo que era uma convicção em muitos corações agora é uma dúvida, é uma interrogação, Senhor. Em muitos casamentos que foram feitos no altar do Senhor, que foram feitos com convicção, baseados no amor, mas o diabo de alguma forma conseguiu implantar uma interrogação nesse casal. Eu peço que nessa noite, Senhor, seja desbaratado, seja lançado por terra, Senhor, toda flecha do maligno, toda dúvida, incerteza, Senhor. E eu te peço, Senhor, que nesses casais, maridos, esposas aqui, que o cabelo, Senhor, que é o amor também, volte a crescer. Eu profetizo sobre cada família aqui, que o amor volte a crescer novamente.
Que a alegria volte a crescer novamente. Que o amor por Ti, Senhor, volte a crescer. Que o amor pela Tua palavra, que o amor pela igreja, que o amor em servir aos irmãos volte a crescer novamente na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Aquelas pessoas que estão aqui, que estão enfermas, têm sido atacadas por enfermidades, e isso tem trazido dúvida ao seu coração. Em nome de Jesus, Pai, traz a cura, Senhor, sobre essas vidas. Traz a Tua bênção, Senhor, sobre elas. Eu abençoo você, meu irmão. Eu abençoo tua casa. Eu abençoo teu ministério. Deus continua contando contigo. Deus continua com o chamado na tua vida. Não é o fim, não acabou. Deus te trouxe aqui para te levantar mais uma vez, para te fortalecer o coração, para te fortalecer a fé. Não tem nada terminado. O propósito continua. Deus quer encher tua vida pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer te renovar. E nessa noite Deus está fazendo isso com você. O Espírito Santo está nesse lugar, sobre a tua vida, renovando você. Eu abençoo, e na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo um novo tempo na tua vida. Que o poder do Senhor te envolva. Que o amor do Senhor te envolva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Quer que você volte para o seu lugar? Eu quero que você volte, mas com a certeza que Deus falou e fez algo em você, em nome de Jesus. Nessa, pode sentar, querido. Olha pra mim. Sabe qual era um dos problemas de Sansão? Nós compartilhávamos na célula que um dos problemas de Sansão, que ele teve tanta queda na vida, é porque naquele tempo não tinha uma célula para ele. Sempre que você vê Sansão trabalhando, fazendo, vencendo, Sansão está sempre sozinho. Sansão vencia sozinho, Sansão pegava uma coisa, Sansão não tinha um discipulador. Sansão não era muito de dar ouvidos. Nem para os seus pais, ele foi um cara que deu ouvidos. Teve um tempo que a Gilce falou aqui, que ele se encantou por uma mulher, não era da Lila, era uma outra. E a mulher e o pai dele falou assim: meu filho, tem tanta mulher bonita aqui em Israel, você vai se encantar por uma filisteia? E ele fala assim: não, mas é essa que eu quero. Então Sansão era um cara que não ouvia conselhos. Sansão era o tipo de cara que, apesar de estar cheio de uma força poderosa, por um lado era um cara que estava sempre sozinho. Ele não dava ouvidos a ninguém, ele não prestava conta da sua vida para ninguém, ele fazia, como foi falado, ele fazia mesmo, está acabado. Ele não tinha uma célula que orava por ele. Ele não tinha pastor e um líder de célula que cuidava dele e dizia assim: Sansão, essa moça não é para tu, sai fora. E Sansão também, sabe por que muitos homens cheios do Espírito Santo já não estão cheios mais do Espírito Santo? Sabe por que muita gente já foi usada e hoje já estão sem força, sem nada? É porque são pessoas que, por um motivo, buscaram o Senhor,
Deus abençoou. Mas aí Deus abençoou, ele começou a não querer dar, que nem o pessoal fala, notícia para os outros. Ele começou a fazer o que dava na cabeça. Ele já não andava mais pelos princípios. Contextualizando hoje, ele já não começou mais a ouvir o líder dele. Ele parou de ouvir o pastor. Ele parou de ouvir conselho. Irmãos, quando a gente para de ouvir pastor, quando a gente para de obedecer pastor, quando a gente para de andar por nossas próprias coisas, eu não dou satisfação para ninguém, eu faço o que eu quero. Irmãos, a gente não termina muito bem. Sabe qual? Nós temos uma vantagem grande que Sansão não tinha. Nós temos uma igreja, irmãos. Está aqui. É um presente que Deus te deu. Você entende isso? Eu quero que você entenda que está aqui. Que ser igreja, que ter uma cela para ir na terça, na quarta, na segunda, seja o dia que for, ser pastoreado, você ser discipulado, irmãos, isso é uma bênção para você. Isso é uma bênção para mim. Isso vai nos livrar de muita coisa. A palavra fala que é melhor serem dois, e é melhor ser cela do que se andar sozinho. Você não pode, ninguém anda sozinho e consegue vencer e triunfar sozinho. Não nesse mundo. Quando Jesus, ele vem, ele ensina a gente a andar diferente. O pão já não é mais meu, o pão é nosso. O Pai é nosso. Perdoa os nossos pecados. Você não se importa mais só com o seu pecado. Você não se importa mais só com a tua fraqueza. Você ora pedindo pelas fraquezas de todos. Mas não tem como a gente orar assim, a não ser no ambiente de igreja, a não ser no ambiente de célula, a não ser no ambiente de discipulado, em que você abre o coração e você consegue dizer quem você é de verdade e as fraquezas que você tem, apesar de uma força que existe em você. Irmãos, a igreja é uma bênção. Queira, ame a igreja, faça parte da igreja, se entregue para Jesus, faça parte de uma célula, ame essa célula, frequente essa célula, se comprometa com essa célula, com seu líder de célula, com um discipulado. Isso é uma bênção. Isso fará diferença. Isso faria diferença na vida de Sansão, em ele continuar sendo um campeão de Deus. Sansão era um campeão que se tornou o bobo da corte. Os filisteus pegaram Sansão e ele divertia a corte dos filisteus. O que pode manter você sendo um campeão, ou o que pode transformar você num bobo da corte, fator decisivo pode ser a igreja na tua vida, pode ser uma célula na tua vida. Você é um campeão de Deus. Não deixe o diabo transformar você num bobo da corte, para divertir as pessoas. Deus quer que você continue sendo um campeão de Deus. Mas campeão não anda sozinho, meu irmão. Hoje não. E nunca. Se você quer continuar, irmãos, sendo uma bênção, ande. Não ande sozinho. Você tem sua família. Mas quando você está do reino, você tem sua igreja. Você tem sua célula. Ore pela tua célula. Ore pelo teu líder de célula. Ame estar na célula. Ame discipular. Ame cuidar das pessoas. Ame vir para a igreja. Esse é um lugar onde nós somos fortalecidos, irmãos. É nesse lugar. É nesse lugar que Deus inventou, que Deus estabeleceu, para que você continue andando em vitória em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.